Deus, sim a presença do Deus vivo. Porque Deus queria e esperava de Israel uma coisa: que eles fossem o representante de Deus aqui na terra, diante de todas as nações. Mas o povo rejeitaram a vontade de Deus, o povo de Israel rejeitaram o governo de Deus. Eles disseram: nós não queremos este governo, nós queremos um governo igual das outras nações. Rejeitaram a Deus. Deus queria que através de Israel todas as nações viessem a Deus. Essa era a vontade de Deus, essa era o desejo de Deus. Israel falhou na sua missão. Deus chama Abraão para dar início a esta grande obra que Deus tinha nos seus planos para ser realizado sobre a terra e sobre a nação de Israel. Mas Israel não quis. Rejeitou o Deus dos céus e da terra. Por isso que eles sofreram pela sua desobediência. Mas passou-se o tempo. Deus disse: Israel não quis cumprir com seu papel, a qual eu queria que eles fossem sobre a terra, meu representante legal aqui na terra. Aí Deus projeta que precisaria de alguém que viesse, um justo que viesse sobre a terra, nascesse de mulher, crescesse e vivesse entre os homens. Aleluias. E que viesse e aceitasse a vontade de Deus, que era para que ele fosse crucificado lá na cruz do Calvário. E Jesus aceita este negócio. Ele disse: o primeiro Adão falhou. O primeiro Adão pecou. Mas eu tenho outro projeto, eu tenho outro plano para que a humanidade seja trazida à minha presença novamente. Aí quando ele olha para a terra e diz que ele não vê, ele olha para a terra e ele não vê nenhum justo sequer, no qual fosse digno de morrer por toda a humanidade. Aleluias. Aí vem Jesus, nasce de Maria. Quando dá notícia do seu nascimento, o reinado de alguém já começa a ser ameaçado, começa a ser perseguido desde a sua nascença. As crianças de 2 anos para baixo deram as suas próprias vidas, porque tinha que atingir Jesus, porque ele não sabia quem que era Jesus. Então Jesus começa a sua perseguição desde a sua nascença até a sua morte. Ele foi perseguido, mas ele não desistiu. É por isso que nesta noite eu e você estamos aqui, sentados nessas cadeiras, glorificando e adorando a Ele, porque foi Ele que veio e morreu por nós, e deu a vida por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui na sua casa adorando e falando a sua palavra. É através dele, Abraão ouviu a sua voz e obedeceu. Jesus também obedeceu à voz do seu pai e veio para morrer por toda a humanidade. Então Deus, ele fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E através da morte de Jesus, ele alcançou toda a humanidade. Ele falou da bênção da família. E através do sacrifício de Jesus,
veio a maior bênção que o ser humano pode receber, que é a vida eterna. Quando Jesus disse para os discípulos, olha, se vocês deixar a casa, se vocês deixar a mãe, se você deixar mulher, se você deixar filho, se você deixar emprego, por causa de mim, por causa da minha palavra, nessa vida, vocês vão receber 100 vezes mais. E depois, a vida eterna. Essa é a maior bênção dada lá na cruz do Calvário. Foi através do Calvário, por isso que fala lá em Efésios, que a salvação, ela não é pelas obras, ela não é por méritos humanos, porque se deu através de alguém justo, de alguém inocente, de alguém que não pecou, nunca conheceu o pecado, mas foi lá, se entregou por nós. Se entregou por toda a humanidade. Aleluia. Tem pessoas que batem no peito. Não, eu sou bom. Não, eu sou abençoado. Se não fosse o Calvário, nós não estávamos vivos. Se não fosse o Calvário, nós não tínhamos certeza de vida eterna. Se não fosse o Calvário, a bênção não chegava sobre as nossas vidas. Porque além da bênção eterna, nós também recebemos as outras bênçãos. Foi dado tudo lá no Calvário. Todas as bênçãos que nós recebemos, foi dada tudo lá no Calvário. Quando Jesus disse para o Pai, ele disse, está feito. Está feito, o sacrifício está feito. A bênção da vida eterna veio no Calvário, e todas as bênçãos que nós conquistamos, foi conquistada lá no Calvário. Se hoje eu trabalho, se hoje eu tenho emprego, esta bênção já foi conquistada lá no Calvário. Não é mérito meu, não é bondade minha. Quem é bom é Deus. Aleluia. Nós não somos bons. Quem é bom é Deus. Deus é misericordioso. E por causa desta misericórdia é que nós vivamos e estamos de pé todos os dias. Não por mérito nosso, não porque nós somos bons. Deus é bom, que deu seu Filho para morrer por toda a humanidade. Aleluia. E muitas das vezes, irmãos, nós não queremos sair do conforto, né? Não é tão bom estar aqui, né? Sentado nessas cadeiras, adorando a Deus. Mas muitas das vezes, Ele nos convida a sairmos de dentro para fora. Sair da casa do Pai, quer dizer, sai de dentro, vá para fora. Nós somos abençoados, mas se nós sairmos de dentro para fora, nós seríamos mais abençoados ainda. Deus nos abençoaria. Quando a sua palavra diz, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e eu creio que é o 33 que fala, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Acrescentada por quê, irmão? Porque já foi conquistada lá no Calvário. Então, se eu priorizo primeiro o reino, eu não preciso andar preocupado com as outras coisas. Eu não preciso andar preocupado com o que eu vou calçar, com o que eu vou vestir, o que eu vou comer amanhã. Porque eu estou priorizando primeiro o quê? O reino. A mesma coisa, irmãos, que Deus esperava de Israel. Que Israel fosse representante legal de Deus aqui na terra e atraísse as nações para Ele. Agora Deus transfere esta responsabilidade para a igreja. A mesma coisa que Deus esperava de Israel, Deus espera também da igreja, que a igreja seja o representante legal dele aqui na terra e atraia as outras pessoas para Ele. Esta é a vontade de Deus para a igreja, irmãos.
Nós não fomos chamados para morrer nesta terra. Nós não fomos chamados para morrer neste mundo. Nós fomos chamados para viver, aleluia, e subir ao céu e viver com Ele eternamente. Irmãos, eu nunca tinha no meu pensamento de sair da terra que eu morava, no Nordeste. Eu achava que eu ia me casar lá e ia morrer lá. Eu nunca ia sair de lá. Ouvia falar em São Paulo, para mim, São Paulo era ilusão. Eu pensava, eu vou construir aqui uma casa, e vou arrumar uma moça, vou me casar, e vou morrer aqui, nesta terra. Mas eu estava errado. Porque os planos de Deus já estavam sendo elaborados na minha vida. Chegou um dia que me desceu assim, ó, com quem desse uma enxurrada no meu coração. Desejo de vir para São Paulo. Eu tinha que sair da minha terra. Eu tinha que sair da casa dos meus pais para receber o que Deus tinha para mim. Porque lá eu podia até receber, mas ia ser difícil. A mesma coisa Abraão. Deus poderia até abençoar ele ali onde ele estava. Mas quando Deus que abençoa, Ele não abençoa no mesmo lugar, Ele tira da onde você está. Da onde você está. Ele tira do teu conforto. Que é para você ter experiência com Ele. Isso aconteceu com Moisés no Egito. Ficou um tempo lá no palácio do Egito, mas depois Deus levou lá para o deserto para ter experiência com Ele, para aprender com Ele. E muitas das vezes nós reclamamos, questionamos com Deus: Deus, por que isso na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Irmão, se Deus te coloca no deserto, não questione, só fale: eis-me aqui, Senhor. Faça a tua vontade na minha vida. Você pode ler aqui que você não vai encontrar que Abraão questionou com Deus. Ele apenas aceitou o chamado. Glória a Deus. Isso aí tem na vida de vários irmãos, vários pastores, que outrora tinha um baita do emprego, recebia muito bem, e Deus tira de lá para vir cuidar do seu povo. Ele pode até não ter a riqueza que ele gostaria de ter aqui na terra, mas a maior riqueza está sobre ele, se ele permanecer fiel. Ele disse: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. E tem pessoas se vendendo, perdendo esta maior bênção, que é a bênção da vida eterna. Muitas pessoas saindo, muitas pessoas deixando Jesus. Eu não quero mais Jesus. Quando você sai da igreja, você está, na hora que você vira as costas, você está dizendo para Jesus, você não está dizendo para a igreja nem para o pastor, você está dizendo para Jesus: eu não quero mais você. Ele diz: foi eu que morri por você. Foi eu que morri por você. Então, se eu morri por você, eu não vou te perder. Porque ele disse na oração que ele fez ao Pai, que nenhum daqueles que só me deu, eles se percam. Ele pode sair, mas Deus vai buscá-lo. Ele pode sair, mas ele vai lançar o anzol e vai trazer. Nem que aonde ele encontre ele mate ali mesmo, mas ele leva. Entendeu? Porque Deus se responsabiliza. Quando Ele te chama, Ele cuida de você. Ele não te deixa. Ele não te abandona. Ele não deixou Abraão em momento algum. Se você pegar a Bíblia, você vai ver na Bíblia inteira, desde Gênesis até Apocalipse, mencionando o nome de Abraão. Porque Deus se agradou
de Abraão. Deus amou Abraão de tal forma que ele chamou Abraão de amigo. Já pensou você ser amigo de Deus? Você ser amigo do Espírito Santo de Deus? Você ser amigo de Jesus? E ele chegar para você e dizer: vem aqui, meu amigo, eu quero conversar com você. Aí você vê na Bíblia inteira o nome de Abraão sendo mencionado. Dificilmente uma pessoa ela é mencionada na Bíblia inteira. Tem textos que é mencionado o nome dessa pessoa, mas o nome de Abraão é mencionado a Bíblia inteira. De Gênesis até Apocalipse fala de Abraão. A mesma coisa, o apóstolo Paulo, quando ele tem o encontro com Jesus, e Jesus diz que ele ia padecer pelo nome dele. Era um homem que tinha tudo nas mãos, sobre a terra. Se ele quisesse riqueza, seria o homem mais rico da época, eu creio. Mas ele abriu mão dos bens terrenos. Ele abriu mão das riquezas da terra, porque as riquezas da terra, elas ficam, a gente parte e elas ficam, nós corremos atrás delas, mas no dia que o Senhor nos chama, toda a riqueza, todos os bens vão ficar. Então o apóstolo Paulo, ele abriu mão dessas bênçãos para desfrutar da maior bênção, da vida eterna. Tanto é que ele não tinha moradia, não tinha casa, não tinha carro. E hoje, irmãos, nos dias de hoje, nos dias de Jesus, muitas das vezes as pessoas, eu estava meditando sobre esta palavra, e me veio 3 coisas na mente. Vamos supor, no Maracanã, rapidinho, se o pastor Ageu fizesse aqui 3 campanhas, uma pela manhã, outra à tarde e outra à noite. A campanha de amanhã, pela manhã, seria a campanha de prosperidade. Será que ia encher aqui a igreja? A campanha da tarde seria para quem não tivesse casa, iria receber uma casa. E a campanha da noite seria a campanha para aceitar Jesus e cura divinas. Qual será que ia dar mais gente? Hein, pastor Fidelis? Hã? Aí Jesus disse: olha, se vocês fizerem o que eu mando, se vocês fizerem a minha vontade, vocês vão receber nesta terra 100 vezes mais. E depois a vida eterna. Mas nos dias de hoje, não é que o ser humano está atrás? Não é da bênção financeira? Né? Olha, ore por mim que eu estou desempregado. Ore por mim porque eu preciso comprar uma casa. Ore por mim porque eu preciso trocar de carro. Eu preciso de um carro novo. Você não vê o ser humano preocupado. Olha, eu preciso aceitar Jesus. Eu preciso me achegar mais a Jesus. Porque é através dele que a bênção vem. Ele que é o dono do ouro e da prata. É ele quem abre a porta.
A sua palavra diz, é Ele que abre e Ele que fecha, depois que Ele fecha, ninguém abre. As pessoas às vezes falam, o diabo fechou, mentira, o diabo não fecha nada, nem Ele abre. Porque a palavra dele diz que é Jesus quem abre, é Deus quem abre a porta e Ele quem fecha. E somente Ele abre de volta. Quando Ele fecha, porque Ele tem um propósito. Alguma coisa Ele quer de nós. Alguma coisa Ele está nos chamando a atenção, mas por que Deus fechou essa porta? Será que é para mim me chegar mais a perto dele? Né? Deus sempre tem um propósito em nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos por que aquele negócio não deu certo. Eu pensava que ia dar certo, não deu certo. Quem que é o dono das nossas vidas? Somos nós ou é Deus? Se é Ele que é o dono das nossas vidas, então Ele nos manda. É Ele que deve nos guiar. É Ele que nos orienta através da sua palavra e através do seu Espírito. Então nós devemos fazer as coisas dentro da orientação dEle, da vontade dEle. Ele chama Abraão, mas Ele não falou para Abraão para onde que Ele ia levar Abraão. Ele disse, para uma terra que eu te mostrarei. O que ele está dizendo, ele quer dizer, fica na minha presença, espera, que no momento certo eu vou vir sobre a tua vida, vou te abençoar com aquela bênção que tu tanto busca, que tu tanto queres. A bênção vem de cima, ela não vem de baixo, ela vem de cima, porque é Deus quem ordena, quem abre a porta, mas tem que ser de cima, porque Ele é o dono. A porta é aberta aqui embaixo, mas quem abre é Ele. É Ele. Não é a tua capacidade. Não é o teu currículo que vai abrir a porta. É Deus quem abre. O preparo é teu, mas é Deus quem chama. É Deus quem abre. É Deus quem envia. É Ele que usa. Aleluias. Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E toda aquela, se você ler o capítulo inteiro ali de 6 de Mateus, está ali a lista inteira. E às vezes a gente não fica preocupado com as coisas. O gás parece que está acabando. Né? O arroz só tá pela metade da latinha ali no armário. Né? Eu estou com essa roupa aqui já faz tempo que eu preciso de outra roupa. Mas ele fala que não é para nós se preocupar com essas coisas. Se nós buscarmos primeiro o reino, né? E a sua justiça. Então, se eu busco primeiro o reino, eu não preciso me preocupar com mais nada. Irmão, mas sim, você vai trabalhar. Mas não precisa você andar tão aflito. Acordar tão cedo. A pessoa que tem o seu próprio trabalho, parece que se torna escravo do relógio. Fica lá até, se o sol não se escondesse, ele ficava lá até. Mas não é para buscar primeiro o reino. Pare mais cedo. No dia de culto, pare mais cedo. Não venha se atropelando todo mundo. Deus vai te abençoar se você fizer isso. Dá uma hora a mais para Ele. Senhor, hoje eu vou fechar meu negócio mais cedo e vou para a tua casa hoje. Priorize o reino. Priorize o reino. E você vai ver as coisas acontecer na tua vida. Você vai ver as coisas acontecer no teu negócio. Você vai ver as coisas acontecer na tua casa se você priorizar o reino de Deus. Primeiro o reino. Ele disse, as outras coisas eu vou acrescentar. Eu vou acrescentar. Eu vou acrescentar. Eu vou acrescentar. Não vai te faltar nada, não vai te faltar nada. Eu vou cuidar de você. Eu não vou te deixar. Eu vou estar contigo. O maná não vai faltar na tua casa. O maná não vai faltar na tua panela. Eu vou suprir a tua necessidade. O Senhor está falando nesta noite com alguém. Não te preocupes.
eu vou continuar cuidando de você. Apenas priorize o meu reino. Porque a salvação, irmãos, é a maior bênção que foi conquistada na cruz do Calvário. E as outras bênçãos também vieram. Primeiro veio a salvação, as bênçãos vieram atrás, porque primeiro é o reino. As outras coisas vêm atrás, vêm caminhando. Não precisa você correr atrás. A bênção, você não precisa correr atrás dela. Ela que tem que acompanhar você. Entendeu? Que Deus nos abençoe nesta noite. Em nome de Jesus. Não vou mais além, que já chegou o tempo. Mas não se preocupe. Deus é o dono do tempo, e Deus é o dono da vida, e Deus é o dono da obra. A obra é dele. Ele está no controle. Ele está no comando. Deus nunca perdeu o controle, nunca perdeu o comando. Deus continua no comando. E Deus continua no controle da sua igreja, da sua obra. Porque a obra é dele, não é de homens. A obra é de Deus. E nós somos seus trabalhadores. Nós estamos aqui nesta noite trabalhando para Ele, trabalhando para o seu reino. Então nós somos os trabalhadores de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Deus abençoe, irmão José, né? Maravilhosa palavra nessa noite, que o Senhor vem conceder em nossas vidas, né? O importante é que nós temos que estar sempre na presença do Senhor, no lugar certo, na hora certa, que o Senhor sempre usa, faz a tua vontade em nossa vida. Irmãos, amanhã, então, vai haver ensaio do coral, né? Às 20 horas. E outros sim, irmãos. A irmã Rosa Inácio, né? Terça-feira, as irmãs que não vieram terça-feira passada, terça-feira agora, vai ter ensaio, não é verdade, irmã Rosa? Então, as irmãs são convocadas a estar na consagração, vai começar às 15 para as 9, é isso? Vai começar às 15 para as 9, né? E as irmãs são tudo convidadas. Ó, irmão, eu estava pensando e preocupado, né? Eu sempre vejo, olhando a palavra do Senhor, sempre pensando numa coisa. Quando Salomão terminou de fazer o templo, né? Ele convocou o povo, repartiu tudo certinho e orou. E Deus ouviu a oração de Salomão, né? Se você for ler 2 Crônicas, o livro de 2 Crônicas, você vai ver no capítulo 7, no verso 14, ele diz: se o meu povo, que te chama pelo meu nome. Daí tem quatro coisinhas nesse versículo que muitas das vezes nós esquecemos, está passando desapercebido. 4 coisinhas que são essenciais à nossa vida: humilhar, orar, né? Converter, nosso caminho. E ele vai fazer o quê? Virei do céu e sararei a terra. Vai perdoar os nossos pecados. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Muitas vezes, eu ando muito preocupado porque as nossas igrejas, a Assembleia de Deus, eu já falei e torno a repetir, tem muitas vezes ela perde o foco, irmão. Nas nossas orações, nós precisamos de orar, irmão, orar mais. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. E não é só orar também, nós temos que orar e vigiar. Vigiar e orar, esses dois juntos. Irmãos, vamos nesse momento, nós vamos estar despedindo a nossa igreja. Peço para o presbítero Montoriel vir aqui, orar e fazer a bênção apostólica. Então, amanhã, o ensaio do coral, sábado, o nosso culto da família. Domingo, já a escola dominical, às 9 horas, vai ter o café, né, irmãos? Domingo já é o café. Domingo vai ter um café com todos os irmãos aqui. E à noite um grande culto de ensinamento, um culto com toda a igreja, que é um culto de avivamento, um culto avivado por Deus. E tem um negócio para falar para você. Só não recebeu a benção hoje quem não quis, porque o Senhor trouxe a benção para nós nessa noite. Não é verdade? Irmãos, o Toniel já nós vamos orar. Já aqui nós vamos orar em favor do irmão Israel, né? Era para ele estar no culto. Hoje ele não pôde vir, por uns motivo, Deus sabe o que é, né? E também para o nosso pastor, os nossos irmãos que estão voltando de viagem, que Deus vai trazer em paz, tá bom? E Deus abençoe, né? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Mais um momento de alegria por estar na presença do Pai. Grato a Ele
Não estive aí semana passada, porque a gente foi trabalhar, convocado, né? Para reforçar a segurança no litoral. Estamos de volta. E parece que a semana que vem vamos chamar de novo. Então, Deus é fiel. E Ele nos guardou no caminho, né? Livrou-nos. Quase tivemos um acidente no meio do caminho. Mas a mão do Senhor nos segurou, porque Ele cuida dos seus, né? Ele nos diz que nós sejamos uma bênção, como foi Abraão, né? E nós temos sido bênção por onde nós passamos. E graças a Deus Ele tem cuidado de nós. Vamos orar pelos nossos irmãos, né? Agradecer a Deus por mais esta oportunidade que temos. Se nós estamos vivos, é pela graça do Senhor. Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, Senhor, que temos de estar na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo dia. Porque nós estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. E nós somos gratos a Ti, Pai. Tua fidelidade, o Teu amor incondicional que nos alcançou, mesmo sem nós merecermos, Senhor. O amor demonstrado através do Teu Filho. Naquela cruz, Senhor, levando sobre si todos os nossos pecados, as nossas falhas. Ó Deus, nos ajuda a caminhar segundo a Tua vontade. O Senhor conhece a necessidade dos Teus filhos. Pastor Isael, Senhor, que não veio a esta reunião nesta noite. O Senhor conhece a necessidade do Teu filho, pois ele pediu oração. Aqueles que estão enfermos, como a minha Maria Barbosa, Senhor, que pediu oração no grupo da Cairós. O Senhor conhece a necessidade da Tua filha. Visita, Senhor, segundo a Tua necessidade, Pai. Através do Teu Espírito Santo, ó Pai, vem sobre os Teus filhos que necessitam, aqueles que estão no leito de hospital, Senhor, estenda as Tuas mãos, trazendo cura, libertando, transformando a vida daqueles que necessitam. Pai, leva-nos em paz, na segurança dos Teus braços, dá-nos uma noite, Senhor, tranquila de sono, lembrando também do nosso pastor, Senhor, que está retornando. Guarda, livra de todo o mal, de todo o perigo, Senhor. Traz os Teus servos em segurança, na segurança dos Teus braços, assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo reinem em cada coração, hoje e sempre. Juntos dizemos amém. Deus abençoe.